Dá trabalho fazer no formão, mas dá para fazer. Eu já imaginava que eu fosse tirar umas lasquinhas da tinta, mas eu queria fazer com formão, porque eu nunca tinha trabalhado com formão, eu queria ver como é que era. E além do mais, esse baixo aqui é meu laboratório de experiências mesmo. Eu já comprei eles na intenção de fazer isso mesmo. Experimentar coisas, brincar de luthier. O captador já cabe. Tá meio apertadinho ainda, mas tá bem rasteirinho. É que ele tá abaixo do captador do Precision. Compartilhar aqui com vocês todas as besteiras que eu fiz basicamente para que vocês não venham correndo o mesmo erro. Aqui, como vocês viram, inicialmente eu vim com a broca, o instrumento já está construído, entendeu? Ele não foi feito para isso e geralmente esse captador aqui não é colocado, mas o fato é que eu não tinha broca com comprimento suficiente para poder passar. Eu vim até aqui, eu vi que começou a levantar, eu já sabia que ela ia sair por aqui, não tinha muito jeito, eu falei, vai ser isso mesmo. Então eu furei aqui de propósito, ficou aquele buracão. Lascou, acabou ficando um relique não planejado, mas funcionou. Então assim, o fio passa por ali agora. Agora as dicas, enfim. Esse captador aqui, soap bar, ele tem o fio saindo bem na quininha. Então o que acontece? Eu fiz uma cavidade um pouco maior aqui, para poder o fio ficar passando por aqui de boa. Senão ele fica suspenso, ele fica muito elevado. Fica essa como uma das dicas. Outra das dicas, o captador, quando ele encaixar, o ideal é ele ter uma certa mobilidade em todas as direções, tanto para cima e para baixo quanto nas laterais. Por quê? Quando você for colocar o parafuso, se esse furo for muito estreito, você não vai ter muita condição de regulagem. E esse captador aqui, ele tem uma barra que pega todas as cordas, mas se você pega um captador do tipo Jazz ou Precision, se a corda não passar exatamente entre esses ímãs, você vai perder um pouco de volume. É o que aconteceu aqui. Eu iniciei colocando esse captador. Só que o que aconteceu? A corda Mi, ela não ficava passando exatamente entre esses dois ímãs. Ou ia ser a Mi ou ia ser a Ré. Porque isso não foi feito para ficar nessa posição. Isso foi feito para ficar mais ou menos aqui. Que é a posição padrão de um jazz bass. Em função disso, a Mi fica baixinho, perde volume. Mesmo eu suspendendo não fica legal, porque a corda não passa aqui, que é onde capta legal. Só que esse aqui é de Alnico. Tipo, a captação ela fica exatamente nesses pontos aqui. Aqui não, é uma barra cerâmica que passa de ponta a ponta. Então, independente do tamanho dele, mesmo que ele ficasse menor, o som acaba se tornando uniforme por conta disso. Esse é um ponto. Outro ponto, isso eu pesquisei na internet e não encontrei. Por que eu não coloquei esse cara aqui? Primeiro, por conta desse volume da corda Mi mais baixo. E segundo, porque quando eu conectava ele junto com o Precision, o que acontecia? O Precision sozinho ficava com volume extremamente alto, ele sozinho com volume extremamente alto, mas quando os dois estavam em paralelo, o volume caía. Eu não entendi, eu coloquei resistor em paralelo, nossa, eu fiz um monte de teste, não funcionou. Aí o que eu descobri? Que esses ímãs aqui estavam dando continuidade com o negativo, e eu achei que esse era o problema, porque todos os outros captadores que eu peguei eram isolados. Entretanto, foi esse cara aqui, o humbucker, que me fez descobrir o que aconteceu. Lembra que ele tem 3 fios? Um vermelho, um preto e um branco. O comum, nesse caso aqui, ele é o vermelho. Ou seja, se eu quiser aqui, o humbucker eles são 2 bobinas que elas são ligadas em série. E por conta disso tem um cancelamento de ruído. Quando eu vou ligar ele no modo humbucker mesmo, as duas em série, eu ligo o preto e o branco. No caso, o branco é o sinal e o preto é o aterramento, é o comum. E o vermelho fica isolado. Entretanto, quando eu quero ligar cada uma das bobinas separadamente, o vermelho se torna o comum. E o branco seria a bobina 1 e o preto seria a bobina 2. Pensei, mano, se o vermelho é o comum e eu ligo o preto como sinal, o que acontece se eu inverter? E aí eu sanei o problema
desse cara aqui e do humbucker também, que estava acontecendo a mesma coisa. Quando ele estava sozinho, ele tinha mais volume. Quando era do P sozinho, ele tinha mais volume. Os dois juntos, o volume caía. O que eu fiz? Eu inverti o fio. Eu liguei o amarelo nesse caso, ou o branco nesse caso, no aterramento e o preto no sinal. Sanou o problema. Então, assim, eu vi em alguns locais que você inverter o captador, o som fica ruim. Só que nesse caso aqui, o som fica ruim quando o captador está na posição correta. E assim, os captadores, eles têm um tal de um polo norte e um polo sul. E eu não lembro se eles têm que estar opostos ou na mesma direção. Fato é que, ao inverter isso, provavelmente eu inverti esses polos, enfim. Tudo é empírico, mano. Tudo testando e descobrindo. Fato é que resolveu. Então, assim, se você algum dia for colocar captadores e você vê que quando você coloca os dois em paralelo, simultaneamente, volume máximo, você está tendo uma perda de volume, inverte o fio de um deles, vê o que acontece. Talvez resolva. Vamos lá, voltando para os outros vacilos que eu dei. Esses dois furos aqui são os originais, mais esse da ponta aqui, que é onde entra o jack. Tá vendo que esse aqui tá todo esbagaçado? E esse aqui tá certinho. Esse aqui foi um furo que eu fiz também agora. Você vê porque ele tá na madeira, ele não tem a pintura. Tá vendo? Os originais ele tem a pintura. E esse aqui ele tá sem a pintura. Esses dois. O que acontece? Aqui eu achava que, não, vou vir com a broca mais fina e depois eu venho com a mais grossa. Me arrebentei. Então assim, esse aqui eu já fiz com a broca no diâmetro correto. Então caso você for furar uma parada já pintada, já vai na broca do tamanho certo. Tentar começar com a mais fina e engrossando como geralmente funciona, quando já está pintado não tem, porque ele arranca essa lasca aqui.